Muito boa tarde a todos. Sou o Jorge Galhispo. Antes de mais, agradecia a vossa presença. Ahm, Pedia que me informem no chat se me estão a ver e a ouvir bem. Trata-se de um evento online e por vezes podem não nos estar a ver ou ouvir bem. Obrigado. Muito bem. Como disse, sou o Jorge Galhispo. Em nome da Trigénios, agradeço a vossa presença. Será um prazer ter-vos aqui connosco durante 1h30 para falarmos sobre a tecnologia e o valor que ela tem na gestão de obra. Acreditamos que será proveitoso para todos vocês. E, portanto, que no fim tenhamos um saldo positivo do evento. Trata-se de um evento online e, como tal, não é possível nós falarmos uns com os outros. Todas as questões e as dúvidas gostávamos que fossem colocadas no chat. No final do evento será disponibilizado um inquérito que pretendemos que respondam por forma a fazerem a avaliação deste evento. Trata-se de um evento que é feito em parceria com a Primavera, com a CEGID Primavera agora, e que desde já agradeço a participação do Daniel, que está aqui connosco e que nos vai falar mais à frente sobre a tecnologia ao serviço da gestão de obra. Convidamos para este evento o Fábio Francisco, que é responsável da equipa Primavera dentro da Trigénios, e também o Francisco Marques, diretor comercial da Este, que nos vai dar aqui o seu testemunho enquanto cliente da Trigénios, da experiência que foi a implementação de uma solução de gestão comercial, mas também de gestão de obra e agora mais recentemente de logística. Ele não vai estar presente, não pôde estar presente. Fizemos uma gravação de um vídeo e que a devido tempo será passado aqui para todos nós. Em termos da agenda para hoje, portanto, as boas-vindas, que é o que estou a fazer neste momento. Depois vou falar aqui um bocadinho sobre os desafios e as tendências do setor. De seguida, o Daniel Batista, da CEGID Primavera, irá falar sobre a tecnologia ao serviço da gestão de obra. Depois, o Fábio Francisco, da Trigénios, fará uma apresentação sobre o ciclo de vida de uma obra, passando pelas diversas áreas, desde a orçamentação, as subempreitadas, o controle de custos, os dashboards e todo o reporting que é possível fazer com a solução. Depois, o testemunho do nosso cliente Este e, por fim, uma sessão de perguntas e respostas, perguntas estas e respostas que deverão ser colocadas, como disse há pouco, no chat. E por volta das 16h30 contamos encerrar este evento. Falar aqui um bocadinho sobre a Trigénios, para quem não nos conhece bem. A Trigénios tem sede em Fátima, tem uma filial em Santarém e também uma em Lisboa. É uma empresa que celebra este ano, em outubro, 25 anos. Somos, mais propriamente, 87 colaboradores. Faturamos cerca de 7,4 milhões de euros. Temos mais de 1000 clientes ativos. Temos vindo a ser distinguidos como PME Líder e PME Excelência ao longo de vários anos consecutivamente e somos uma empresa certificada na qualidade na norma ISO 9001-2015. Valorizamos bastante as pessoas. O nosso core, efetivamente, são as pessoas e aquilo que elas conseguem fazer naquilo que são os projetos que nos envolvemos. É um fator, e consideramos que as pessoas efetivamente são um fator muito importante na gestão, no acompanhamento e no sucesso dos projetos. Trigénios tem diversas áreas de negócio, desde a área de sistemas e comunicações, portanto a infraestrutura, também a área de soluções de gestão, que vamos aqui abordar hoje uma destas soluções, e toda a parte de componente de serviço, portanto a consultoria e os respectivos serviços. É Premium Partner da Primavera há mais de 15 anos e também da Value Keep, uma empresa também da CEGID Primavera.
Estas são algumas das nossas referências no setor da construção e que utilizam a gestão de obra, o construction da Primavera, e vamos ter aqui, como disse há pouco, a este que vai poder dar o seu testemunho. Portanto, no fim de contas, andamos aqui há mais de 25 anos a fazer crescer os negócios das mais de 1000 empresas que trabalham connosco no dia a dia. Falar-vos então aqui um bocadinho sobre as tendências do setor. Falar não só ao nível da gestão, mas também da parte financeira e também da área de reporting que é muito importante e vital para as organizações do setor, deste setor. Portanto, por um lado, as compras, é efetivamente muito importante termos o pedido de cotação e as aprovações desenvolvidas dentro das organizações. O prazo de entrega é um fator muito importante na medida em que o atraso naquilo que é a produção, o controle e o planeamento poderá ter aqui um impacto negativo. Toda a parte do controle orçamental em fase de obra e também a gestão dos sobreempreiteiros, cada vez mais utilizado dentro destas empresas. Ao nível dos estoques, a instabilidade ou a escalada de preços que aconteceu durante algum período, agora nem tanto, mas durante algum período, é também claramente um desafio que o setor tem. Tudo o que tem a ver também com a entrega, portanto, o prazo de entrega, como falei há pouco, tudo o que tem a ver com, muitas vezes, os armazéns estão dispersos ou longe da obra, portanto, isto traz custos e despesas que têm que ser valorizadas e imputadas a uma obra, e também tudo o que tem a ver com o registro, ou seja, o controle dos consumos para as obras. Do lado das vendas, eu diria que cada vez mais é importante esta ligação, ou uma ligação verdadeira entre a parte operacional e a gestão, tudo o que tem a ver com os contratos adicionais e também tudo o que tem a ver com a parte a consistência do controle da obra ao nível do serviço que está a ser prestado. Obviamente que, do ponto de vista da construção, a estrutura, os preços e as fichas de rendimento têm que estar perfeitamente definidas e estar alinhadas com o resto da empresa. Toda a parte da orçamentação e muitas vezes a reorçamentação, o controle da obra, a revisão de preços e também o planeamento. Portanto, é cada vez mais importante nós gerirmos aquilo que são as várias fases da obra e que o planeamento seja uma ferramenta que nos ajude nesta gestão da obra. A parte de tesouraria, claramente, não só a parte do prazo médio de pagamento, mas também do prazo médio de recebimento, portanto, ser efetivamente uma mais-valia, podermos ter uma solução que integra não só a parte da gestão, mas também toda a parte financeira e de gestão de obra, o cronograma financeiro e, portanto, todas estas ferramentas nos ajudam a conseguirmos ter uma previsão de cash flow dentro da organização. Obviamente, os RH, sabemos que as pessoas são cada vez mais importantes nos vários workflows, nos vários processos dentro das organizações, a escassez da mão de obra e muitas vezes a profissionalização, portanto, cada vez mais necessária, tudo o que tem a ver com, nestes períodos onde estamos numa época de pleno emprego em quase todos os setores, a gestão de uma saída e a gestão de uma entrada, portanto, o onboarding das pessoas tem efetivamente impacto também dentro das nossas organizações, nomeadamente neste setor. E, portanto, tudo o que tem a ver com o acompanhamento legal, o suporte aos requisitos legais. Em termos da parte financeira, é cada vez mais importante nós conseguirmos ter uma gestão com base em centros de custo, para percebermos claramente
que obras é que nos dão mais rentabilidade e focarmos o nosso negócio naquilo que somos especialistas e conseguimos ter uma rentabilidade maior, e por outro lado toda a parte de reporting para várias áreas dentro da empresa, também consideramos que é um desafio que todas as organizações têm, na medida em que nós temos muita informação dentro das empresas, mas ela não está estratificada, não está preparada por forma a que ela consiga ser uma mais-valia naquilo que são os negócios. E a Primavera consegue ter uma solução global e gestão totalmente integrada com a parte operacional, com a parte de produção, com o Primavera Construction. E isto é sem dúvida uma mais-valia para as empresas do setor. E portanto consideramos que todas estas áreas, todos estes itens são uma mais-valia para as empresas do setor. Muito obrigado por este bocadinho. Convidava agora o Daniel a juntar-se a nós e que nos vai falar aqui sobre o setor da construção. Muito obrigado, Daniel, por teres aceito o nosso convite para estar aqui presente hoje. Passava-te a palavra. Obrigado e boa tarde a todos. Eu é que agradeço à Trigénios o convite para participarmos nesta sessão. É sempre um prazer partilhar este tipo de know-how e de um bocadinho também levantar um bocadinho o véu para onde é que queremos ir com as nossas soluções de construção neste setor, e acompanhando aqui a Trigénios, que é um parceiro com muita experiência na área, como todos sabem, aqui acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que já passaram por processos de implementação, o grande segredo muitas vezes na implementação do software de gestão é na equipa de implementação, é no parceiro que lá está, mais do que a própria ferramenta. Claro que a ferramenta tem que ter um conjunto de boas práticas do mercado, mas depois acredito que aqui a Trigénios tem depois toda a capacidade de fazer essa implementação. O que eu queria só começar aqui e apresentando um bocadinho aqui o nome Cegid. Eu sei que o nome Primavera é um nome mais conhecido, é um nome e nós continuamos, a mesma estrutura continua a trabalhar no mercado português, mas a Primavera neste momento faz parte de um grupo muito, muito maior, que é o Grupo Cegid, e que tem um conjunto de aplicações, de softwares, para uma grande panóplia de setores e de dimensões das empresas. Como todos sabemos, diferentes empresas vão tendo estágios de maturidade diferentes, necessidades diferentes, e sempre foi a panagem da Primavera querer endereçar todas as necessidades, todas, como se diz muitas vezes na gíria, todas as dores dos nossos clientes. Portanto, trazer mais valias aos clientes. Como hoje nós vamos centrar mais na área da construção, eu aqui iria destacar não só o que vamos hoje ver, toda a solução Primavera, o ERP V10 com o módulo de construção, mas também outra empresa que dentro do grupo Cegid vai trazer, e já está a trazer muito know-how para dentro da solução Primavera, que é a ProSoft. ProSoft, alguns poderão conhecer, quem trabalha o setor da construção em Espanha, se calhar já se cruzou até com os formatos de fecheiro, em que em Espanha é muito tradicional as próprias fichas de rendimento, as estruturas de preço terem os formatos BC3. É um formato que há décadas foi quase uma norma em Espanha e em que começa precisamente com o Professional Software, com o ProSoft. Essa empresa neste momento já faz parte do grupo da Primavera e tem um software, e estamos neste momento precisamente a trazer mais valias. Para que é que aqui é útil? É útil para perceberem que a solução da Primavera vai ter aqui um caminho que vos vai permitir também evoluir em termos de funcionalidades, em termos das melhores práticas que outros países e outras áreas trazem, ok? Como estava a dizer, a nossa preocupação sempre foi ter a Beicar, e este slide assim o demonstra, desde uma empresa, quase um empresário em nome individual, poderão estar aqui nesta sessão também, que procuram estar em conformidade legal, mas depois, quem já quer um pouco mais e quer, e é para isso que hoje aqui estamos a falar, quem já quer mais do que o ERP tradicional, ou a parte toda de compras e vendas, quer ter a gestão operacional da obra.
ok? Já quero aqui uma análise e uma capacidade operacional de gestão de obra mais avançada. Para aí, a Primavera já tinha e continua a ter esta solução de construção, é uma solução que já tem desde 2003, portanto já está, vai fazer 20 anos. Aliás, este ano estava a ver esse dado curioso, que já está no mercado, portanto já é uma solução bastante madura, com muitos clientes, já vamos ali, já vou também partilhar algumas referências que usam diariamente a solução a fundo, porque muitas vezes eu posso ter uma solução de construção, mas que tem, são usadas algumas funcionalidades, não. Aqui o que nós queremos, e por isso faz sentido a gestão de obra 360, é ter uma solução que abarque toda, desde a fichas de rendimento, ao orçamento, ao planeamento, gestão de subcontratações, revisões de preço, ou seja, tudo o que é necessário na parte da construção. Ok? E é isso mesmo que a Primavera sempre procurou. Há pouco o Jorge também tinha falado, e faz sentido aqui, poderá fazer sentido, não vamos hoje abordar, mas a Value Keep é uma solução que também já tem alguns anos no mercado português, aqui no Grupo Primavera, para a gestão de manutenção. Porque é que eu estou só a destacar mais esta do que todas as outras? Porque muitas empresas que fazem a parte de construção e que têm equipamento, em que não são apenas o tradicional dono de obra e que muitas vezes subcontrata quase tudo, mas quem faz efetivamente a parte de obra tem a necessidade de toda a gestão de equipamentos e de manutenção de equipamentos, desde o automóvel, muitas vezes, mas ao guindaste, à betoneira. E a solução do Value Keep pode aqui trazer essa mais-valia. Qual é a vantagem de tudo isto? É que o fabricante é o mesmo. Nós estamos aqui sempre a trabalhar dentro do mesmo chapéu. Vamos, aliás, ver quando o Fábio mostrar que o ERP e a solução de construção é uma mesma janela, ou seja, a integração entre uma logística, uma compra e a afetação desse custo da compra a uma obra é direto, é no próprio documento de compra. E depois toda a parte analítica que estamos aqui a ver no superior do slide, eu poder ter extensão, portanto, poder ter algum tipo de ligação com o Office Extensions, que vamos aqui também ver, ou outro tipo de análises mais avançadas, ok? Ter também, e vamos aqui ver um bocadinho, muitas vezes a necessidade de desmaterializar, ou seja, levar o software para a obra, para o local onde eu estou, por exemplo, a precisar de fazer registros de pagas diárias, em que eu tenho que fazer o registro de tempos ou de equipamentos ou de pessoas à obra e trazer toda a parte do web para dentro do meu software mais tradicional. E para isso funciona aqui muito a Web API e o conjunto de APIs que permitem integrar com soluções que já podem ter ou que podem não ter, mas que aqui a Trigénios também tem de uma solução-chave na mão. Muitas vezes relógios de ponto em obra, por exemplo. Tudo isto é isto que vai trazer a mais-valia ao vosso trabalho do dia-a-dia. Pronto, e só abrindo aqui um bocadinho em detalhe o que vamos ver daqui a pouco, é precisamente isto, ou seja, desde a fase de concurso eu poder fazer orçamentação, antes até ou durante a orçamentação eu ter uma base de preços, é fundamental eu ter uma boa estrutura de preços, ter um conjunto de recursos e de fichas de rendimento bem mapeados, e isso em projeto é logo feito um trabalho, mas claro que todo este trabalho tem que ser atualizado. Então nos últimos meses, ano, temos assistido de facto uma variação brutal nos preços e na disponibilidade das matérias-primas para as obras, e portanto devo ter aqui uma boa ligação com a consulta de preços. Portanto, eu logo numa fase de consulta de orçamentação, em que estou a responder um caderno de encargos, poder fazer logo uma consulta de preços a vários fornecedores e ter uma avaliação num ecrã em que me diga qual é o fornecedor que tem as melhores condições, sejam elas, pode não ser só o preço, prazos de entrega, outro tipo de critérios. Poder atualizar ou não a minha estrutura de preços, eu posso só querer atualizar o orçamento em que estou a trabalhar. Fazer logo dali algumas consultas de subempreitados, portanto, algumas partes do articulado eu posso logo subempreitar. E depois sim, avançar para a obra propriamente dita. Tenho também toda a gestão de obras adjudicadas, consignação de obra, obras canceladas ou perdidas, para depois ter, não diria, não é um CRM, mas ter toda a gestão
do relacionamento com o meu cliente, porque todos, e acredito vocês melhor do que eu, sabem que quem faz orçamento, quem é orçamentista aqui, se calhar faz 30 orçamentos para ganhar um, e se calhar estou a ser aqui muito bondoso, às vezes fazem mais, e portanto esta gestão muito dinâmica e muito rápida de eu poder copiar partes do orçamento, que eu poder ter bases e depois ter a rastreabilidade do que é que ganhei e perdi é fundamental. Depois, aí sim, já em obra, a necessidade de planeamento de obra, a necessidade de reorçamentação, portanto, porque eu antes vou ter um orçamento de custos e um orçamento de venda, mas depois, muitas vezes, vou ter de fazer reorçamentações, vou ter de ter medições, vou ter de fazer, às vezes, há quem faça, e depois depende do processo implementado em cada empresa, reorçamentações todos os meses, em que vão gerindo por ali o acompanhamento da própria obra. E depois o controle, aí sim, da obra. Este é, diria, até a peça-chave na solução da CG de Primavera, em que eu consigo controlar subempreiteiros, o pessoal do subempreiteiro, a gestão do subempreiteiro, os autos, eles aqui aparecem repetidos, mas é propositado, não é um erro, é os autos de fornecedor, portanto os autos de empreiteiro, e fazer todo esse trabalho, e também os autos de cliente, portanto os autos em que eu faço não só o auto de execução, portanto a minha produção da obra, mas o auto de faturação e a ligação depois ao módulo do ERP, portanto ao que nós chamamos aqui a logística, à fatura. Poder fazer depois a emissão da fatura ao cliente em termos de auto. Pode fazer sentido ou não? Como disse aqui, eu estou a falar de forma muito genérica. Ainda só para terminar a ligação com o ERP na logística. Muito importante a ligação de requisições internas, portanto, eu no reorçamento ou nas consultas de preços, poder logo dar origem a requisições internas, sejam elas ao armazém ou sejam de compras ao fornecedor para uma determinada obra, para depois, quando receber aquele material, ele ser imputado corretamente ao meu centro de custos, à minha obra, à minha especialidade, à minha classe, para depois ter reporting que me permita aqui do lado da analítica e centros de custos cá em baixo, eu ter, ok, que custos é que eu tive no trimestre passado com pichelaria, com fundações, em várias obras, eu ter este tipo de reporting quase na ponta do dedo, portanto, se estiver tudo bem parametrizado, eu poder carregar num botão e ter este tipo de análises. Ligação aqui com recursos humanos poderá fazer sentido na imputação de custos de mão de obra. Eu poder ter um custo teórico dos meus recursos, do meu capataz, do meu fiscalista da obra, do orçamentista, e mesmo até logo em fase de orçamento já estar a imputar estes custos e depois o previsto versus o real. Para deixar aqui também, por fim, o que é que eu queria só destacar daquilo que estava aqui a falar. Grande mais-valia neste tipo de soluções, mais do que só a parte de software de gestão, é o controle da rentabilidade da obra em tempo real. O que é que eu quero aqui dizer que em tempo real? Deixa-me dar um exemplo que muitas vezes quando eu vou falando com os clientes, nós vamos estando em reuniões um para um, surge esta questão, que é, só consigo ter a ideia, a margem real daquela obra depois de receber todas as faturas dos meus subempreiteiros. E às vezes eu já fechei a obra, já fiz a entrega, já estou numa fase de garantia, ou pelo menos numa fase de entrega final, o que seja, e ainda não tenho a ideia real de qual é a margem, o que é que eu tive de ganho, a rentabilidade daquela obra. Porquê? Porque o subempreiteiro XPTO só me envia a fatura daqui a um mês ou dois. E se eu estiver à espera de ter a fatura para poder ter essa informação, é muito difícil de ter aqui um controle da obra. Eu tenho que ter esse controle com os meus autos de medição de fornecedor. Assim que as coisas estão a ser emitidas em termos de auto, eu estou a controlar logo toda a rentabilidade da minha obra. Depois, aquilo que tinha falado, eu falei há pouco só aqui muito por alto, não vamos se calhar aqui abordar, mas faz sentido quem faz trabalhos para câmaras, juntas, portanto tudo o que é setor público, a revisão de preços. E então nos últimos meses a revisão de preços é de facto uma dor grande, ok? E é verdade que podem dizer, mas eu posso fazer isso no Excel, posso, mas eu aqui tenho todos os índices. Quando saem os índices publicados em Diário da República, a Primavera, em 1, 2 dias,
atualiza a aplicação, nós temos um SLA, um tempo de resposta de 48 horas para publicar os índices do trimestre anterior, e tenho as fórmulas já todas. Portanto, é verdade que eu depois posso ter fórmulas específicas, mas aquelas tradicionais, tipificadas, já lá estão. Portanto, se eu tenho o meu cronograma financeiro, se eu tenho os meus autos, se eu tenho os índices e as fórmulas, mais uma vez, estou aqui a exagerar, mas é quase carregar num botão e eu tenho a minha revisão de preços feita. Okay? Depois também a solução de ser transversal, aquilo que temos estado aqui a falar, desde as compras, vendas, ligação com a tesouraria, portanto, os pagamentos e os recebimentos a todo o processo da obra. Não vamos aqui hoje ver, até porque temos um tempo limitado na sessão, mas depois o objetivo, como é óbvio, é desafiem aqui a Trigénios para mostrarmos caso a caso até onde é que isto pode abranger. A ligação com outras plataformas, ok? E depois aquilo que eu estava a falar, mais uma vez, que é a evolução contínua. Isto é uma solução que tem muitos anos e que tem sido sempre aposta da CG de Primavera e cada vez mais, e agora com a Professional Software também no grupo, acredito que é um setor sempre de aposta em que queremos ter sempre uma solução avançada. E muitas vezes isso faz a diferença, porque outras soluções acabam por não ter a mesma aposta, continuam, mas podem não ter uma atualização em termos de plataforma, em termos de novas metodologias de trabalho. Por fim, a Trigénios é fundamental ter aqui um parceiro que seja próximo, que conheça a realidade, não só geográfica, mas do setor de cada um dos seus clientes e que possa, com o nosso apoio de back-office, mas possa acompanhar todos estes processos. Deixo-vos apenas só um conjunto de referências que temos. Todos estes clientes, além do ERP, portanto, além do processo de compras, vendas, gestão de estoques, contabilidade, têm esta solução de construção. Tem o que nós chamamos um vertical setorial para a construção. Muitos deles acredito que dizem algo para vós, outros não tanto, mas o que é que eu queria só aqui referir? Vocês podem encontrar aqui, são empresas de alguma dimensão, estão aqui porque têm um nome, é mais fácil de relacionar e de conhecer, mas como eu tinha há pouco mostrado no início da pirâmide, muitas vezes esta solução aplica-se numa empresa com outro tipo de dimensão, ou seja, o objetivo é que seja uma jornada de transformação, ou seja, que a solução vá acompanhando as vossas necessidades, ok? Eu passaria ao Fábio para vermos o software que todos queremos ver. Obrigado, Daniel. Okay. Nada melhor que vermos isso. Acabaste de nos apresentar, claro, em termos de áreas cobertas pela aplicação, vermos um processo real, um workflow que o Fábio Francisco nos vai apresentar de seguida. Obrigado e até já, Daniel. Obrigado, até já. Passava então a palavra ao Fábio Francisco, que nos vai falar aqui sobre um workflow, um processo completo tratado dentro do Primavera, dentro do módulo de construção, o Construction. Até já. Olá, muito boa tarde a todos. Sou o Fábio Francisco, então serei aqui o responsável aqui por fazer uma pequena demonstração das principais funcionalidades aqui do módulo Construction dentro do ERP Primavera. As áreas que eu vou abordar baseiam-se aqui no workflow geral aqui dos vários ciclos de vida de uma obra. Okay? Irei passar aqui pela orçamentação, pelo planeamento, pelas subempreitadas, autos-medição, controles de custo e pela revisão de preços. Okay? Não irei seguir esta ordem, há aqui algumas áreas que se cruzam, mas estas são as principais áreas que eu irei abordar. Vou agora aqui então partilhar o meu ecrã. Peço que me digam se já estão a ver aqui um ecrã, ainda não, só aqui um bocadinho. Ok, agora penso que já estarão a ver o meu ecrã. Caso haja algum problema, peço que informem no chat. Ok, para quem já conhece o Primavera, este ambiente já é conhecido. Eu vou-me focar aqui apenas então no módulo de construção. Okay? O ERP Primavera, além do módulo de construção, tem aqui todas as outras áreas. Tal como o Daniel disse, é uma solução, uma aplicação integrada, tem os vários módulos dentro da mesma aplicação,
que é a área comercial, de vendas, compras, contabilidade, etc. Está aqui tudo enquadrado na mesma aplicação. Focando então aqui no módulo de construção. Pronto, o ciclo da obra, a vida de uma obra dentro de construção, divide-se aqui em duas fases principais. Okay? A fase de concurso e de orçamentação, onde fazemos todos os trabalhos relacionados com essa parte, a orçamentação de custos, a orçamentação depois para o cliente, consultas de preços, etc. E depois já uma fase com obra adjudicada, aqui, que é gerida depois aqui na parte das obras. Antes disso, vou começar aqui por mostrar aqui uma parte muito importante, que é a base de preços, que é aqui a estrutura de preços, que é a base, vai lá para a nossa orçamentação de custos. Quais é que são aqui as principais funcionalidades aqui da estrutura de preços? Existem aqui dois tipos de itens, digamos assim, que poderemos aqui utilizar e criar e configurar. Temos os recursos simples, ok? E aqui quando falo em recursos simples, podemos falar de um artigo, do tipo de material, do tipo pessoal, do tipo equipamento ou um diverso, ok? Estes recursos podem ou não ter correspondência com um artigo do lado do ERP, do lado do inventário. Ou seja, ao criar aqui um recurso, eu posso logo identificar qual é que é o artigo correspondente do lado do ERP e posso também aqui definir o preço-custo de uma forma manual. No entanto, aqui a principal vantagem de o termos associado a um artigo do ERP é a possibilidade de recursar recurso ou em lote, podemos fazer a atualização dos preços de custo de cada um deles através do preço de custo médio, por exemplo, dos artigos do lado do ERP. Okay? Também temos aqui outras opções, preço de custo padrão, preço de custo médio, preço de custo último, mas aqui o mais usual será utilizar aqui a atualização pelo preço de custo médio. A organização aqui destes recursos é à imagem de que cada cliente pretender. Estas pastas são todas configuráveis, podemos, entre aspas, arrumar aqui os recursos da forma que quisermos e até podem corresponder as próprias pastas às famílias dos próprios artigos do lado do molde de inventário. Okay? À medida que os preços vão atualizando, também vai sendo guardando um histórico de atualização de preços. Aqui logo visualmente conseguimos ver quando é que foi a data de última atualização do preço deste recurso e depois em baixo também conseguimos ver o histórico de atualização. Já agora aproveito também para dizer que estes preços podem ser definidos por zona, ok? Ou seja, cada zona geográfica do país pode ter um preço de custo diferente. Isto depois pode influenciar ao fazer um orçamento para uma obra, qual é que é o custo que vai ser utilizado e também podemos ter aqui preços por fornecedor. Okay? Como eu tinha dito, estes recursos podem ser criados aqui manualmente ou então podem ser também alimentados diretamente na criação de um artigo no módulo de inventário. Okay? Ao criarmos um artigo no módulo de inventário, se assim o pretendermos, ele também é criado aqui de forma automática do lado de construção. Além destes recursos simples, que poderão ser destes 4 tipos que eu indiquei, okay? Pessoal, materiais, equipamentos e diversos, temos também depois aqui uma área muito importante que é a área das fichas de rendimento. Lá está, aqui a arrumação das fichas e as pastas pode ser aqui personalizado à medida do cliente. E o que é que estas fichas nos permitem fazer? E qual é que é o intuito delas e a importância delas? Nós podemos construir aqui uma base de dados de fichas de rendimento para os trabalhos que efetuamos nas nossas obras. Okay? Ou seja, aqui um exemplo simples, poderemos aqui definir, por exemplo, uma ficha de rendimento para um trabalho que é um reboco de uma parede simples, okay? Em que eu estou aqui a dizer que este trabalho é medido ao metro quadrado e dentro da ficha de rendimento eu defino quais os recursos que necessito para efetuar esta tarefa e as respectivas quantidades. Okay? Aqui neste exemplo prático, eu estou a dizer que para cada metro quadrado de reboco de parede simples, preciso de 2 horas de um pedreiro, 2 horas de um servente, X horas de botoneira e depois os respectivos materiais. Esta base de dados é bastante importante e é a base
normalmente costumo dizer que é a base para uma boa orçamentação, porque podes poupar bastante trabalho depois ao fazer o orçamento da vossa obra. Os preços que aqui estão, lá está, são comuns, e se atualizarmos o preço de custo de cada um destes recursos, as fichas de rendimento também irão ter o seu preço de custo base atualizado. Okay? Pronto, aqui a definição, já agora posso mostrar um exemplo, mas aqui a definição da ficha de rendimento, se quisermos adicionar aqui mais algum tipo de recurso, é tão simples como pegar nela aqui em baixo e transportar aqui para cima e definir depois aqui qual é que é o rendimento dela e eventual o preço base dela. Ok? Ok, pronto. Aqui, resumidamente, a estrutura de preços, temos aqui estas funcionalidades, os recursos simples e as fichas de rendimento. Com base nesta estrutura de preços, eu vou já aqui passar, não vou gravar aqui as alterações, e vou passar já aqui para a área de concursos. Na área de concurso, então, temos a lista das nossas obras ainda em fase de concurso barra orçamentação. Eu vou mostrar-vos aqui um exemplo que já tenho aqui gravado. Okay, mostrar-vos aqui o exemplo de uma ficha de um concurso. Temos aqui os dados da obra, okay, os dados gerais, identificação, as datas de propostas, definir entidade, por aí fora. Não vou entrar aqui no detalhe e vou-vos mostrar já aqui um orçamento. Antes de entrar no orçamento, este orçamento que eu aqui tenho foi feito manualmente, mas existe aqui mais do que uma forma de criar o nosso orçamento. Uma delas, e a mais rápida, é através da importação. Okay? O construtor tem a possibilidade de fazer a importação do orçamento aqui a partir de 2 ou 3 formatos. Temos a importação a partir de um Excel, okay? Imaginando que recebem um mapa de quantidades do vosso cliente ou do dono de obra, podemos pegar nesse mapa de quantidades e importá-lo diretamente para o Primavera. Okay? E temos também aqui os formatos XML, BC3 e o CSS, que se calhar será o mais conhecido, também permite importação a partir do CSS. Com a nota aqui que, importando a partir do CSS, os recursos que vêm, pessoal, materiais, etc., podem ser criados logo também automaticamente no Primavera. Eu não vou mostrar o processo de importação, mas ele está aqui disponível. Além disso, também existe a possibilidade de copiar orçamentos, duplicar entre obras, okay? Se tiverem uma obra muito idêntica a uma que já tenham tido no passado, podemos ir à obra anterior e copiar o orçamento na íntegra para o nosso novo concurso. Okay? Entrando aqui, então, dentro do nosso orçamento. Esta janela aqui da construção e definição do articulado do orçamento, ela está aqui dividida em 3 áreas. Okay? Temos aqui o orçamento de venda, é onde nós iremos definir os preços de venda para o cliente, e temos aqui a parte do orçamento de custo. Normalmente aqui iniciamos pela definição do custo e só depois vamos para a venda. Temos também depois a parte do reorçamento, que normalmente já com a obra adjudicada, ou antes do arranque da obra, ou mesmo durante a execução da obra, podemos ir reorçamentando os nossos custos. Olhando aqui um pouco para o orçamento de custo. Aqui do lado esquerdo temos a estrutura do nosso articulado, com os vários itens, com as várias tarefas definidas aqui para este orçamento. Se repararem, tenho aqui, além da descrição e do código, tenho já aqui também um campo que é a classe, que podemos utilizar para classificar os nossos itens do orçamento e, mais tarde, utilizá-lo para fazer análises, okay? Quer de custos, quer de proveitos. Podemos ir ao detalhe de analisar apenas a classe de estaleiro, a classe de fundações ou o que seja, mas para isso temos aqui que classificá-los da maneira correta. Temos também aqui a possibilidade de classificar os nossos itens por especialidade, também dá para análise de custos e proveitos, mas também tem a funcionalidade de fazer depois uma ligação às subempreitadas. Okay? Ou seja, se um subempreiteiro tem a especialidade apenas de instalação elétrica, ao fazer a subempreitada, podemos fazer essa ligação e esse filtro e apenas subempreitar os itens que estão classificados como tal. A definição do custo aqui do nosso orçamento, eu vou aqui pegar aqui no exemplo aqui deste item, pode ser feita então utilizando os nossos recursos ou as nossas fichas de rendimento. Se repararem aqui neste exemplo que eu tenho, que a minha tarefa inclui aqui 200 metros quadrados aqui deste trabalho,
A minha decomposição do preço de custo, aqui neste caso, foi feita com recurso a uma ficha de rendimento, que foi criada previamente, ok? Em que, neste caso, a minha ficha de rendimento de pavimento já traz aqui todos os recursos necessários e os respectivos rendimentos de cada um deles para a execução desta minha tarefa, e também poderei conjugar com a ficha de rendimento aqui a introdução de recursos simples. Okay? Os preços que o Primavera sugere, lá está, é os que estão na estrutura de preços. No entanto, estes preços podem ser, digamos aqui, atualizados para este orçamento em específico. Quer de uma forma manual, quer de uma forma aqui através de um pedido de preço. Ou seja, estas tarefas que eu aqui tenho, com a decomposição dos preços, com todos os recursos que eu preciso, posso pegar nelas e fazer um pedido de preços a um ou vários fornecedores. Okay? Como é que isso funciona? Eu vou aqui só sair do meu orçamento e vou aqui saltar para a opção de pedido de preços. Nos pedidos de preços, eu vou mostrar aqui um exemplo que já tenho aqui feito. Este exemplo que eu tenho foi um pedido de preços que eu fiz para estes 5 recursos, ok? E eu disse-lhe que vou pedir preços aqui a estes meus 3 fornecedores, ou 3 subempreiteiros. Ao introduzir aqui os 3 fornecedores, ele logo aqui visualmente vai-me adicionar as colunas de cada um deles para fazer o comparativo de preços. Estes preços que aqui estão, já fui eu que os coloquei, de forma manual. No entanto, isto tem a possibilidade também de exportar um ficheiro Excel e enviar por e-mail para o fornecedor com a lista dos recursos que nós queremos pedir o preço, e caso o fornecedor nos responda no mesmo formato, também temos aqui a possibilidade de fazer a importação desse ficheiro. Não fazendo dessa forma, podemos então introduzir aqui as cotações de cada um dos fornecedores para cada um dos recursos. Além desta informação aqui visual que temos, existe também aqui a funcionalidade de comparativo de preços, okay? Em que nos mostra de uma maneira um pouco mais detalhada, só aqui ajustar um bocadinho a janela, qual os preços enviados para cada um dos recursos. Ele aqui está-me a sugerir a adjudicação dos valores mais baixos para cada um deles. Isto também é algo configurável. Podemos, por exemplo, definir que a proposta a adjudicar é que tem um melhor preço na sua globalidade. Neste caso, ele está-me a fazer a sugestão item a item, que é aqui onde nós temos os vistos a verde, no aceite, é os que ele está a considerar como adjudicado. No entanto, podemos contrariar e dizer, ok, eu quero adjudicar aqui a proposta da Trigénios e fazer gravar, e ele atualiza-me o meu pedido de preços. O que é que podemos fazer com isto? Eu não mostrei, mas existe aqui uma funcionalidade que é a atualização do orçamento. Ou seja, na prática, o que é que ele vai fazer? Vai-me considerar que os meus preços para estes recursos são estes que eu fiz aqui a adjudicação, e vai ao meu orçamento de custo atualizar todos os itens onde estejam a ser utilizados, atualizar o seu preço de custo. Okay? Além disso, também podemos atualizar os nossos preços bases da estrutura de preços. Okay? Ou seja, se for este um novo preço a considerar para todos os futuros orçamentos, dentro do intervalo de tempo, podemos atualizar a nossa estrutura base de preços. Aqui, uma pequena passagem pelos pedidos de preços. Outra funcionalidade aqui que poderá ser interessante, que também liga com o pedido de preços, é a possibilidade aqui dentro do meu reorçamento, conseguimos pegar, por exemplo, aqui num dos itens, vou, por exemplo, pegar aqui no meu item 4, que é um serviço eletricista, e podemos aqui diretamente gerar uma subempreitada para este meu item, ok? Aqui, lá está, eu selecionei o item 4, ele está-me aqui a sugerir o item 4, vai-me perguntar qual é que é a quantidade que eu quero subempreitar, e podemos logo gerar aqui uma subempreitada a partir deste meu orçamento, ok? Voltando aqui um pouco atrás, já tenho aqui a definição, passei aqui pela definição do meu orçamento de custo, aqui de uma forma rápida. Que outra funcionalidade interessante é que vos posso mostrar aqui ainda no orçamento de custos, é aqui a questão dos custos indiretos e dos custos fixos. Qual a finalidade desta função? Aqui podemos
registar, por exemplo, um custo indireto, um custo vosso que não queira que seja refletido para o orçamento de venda para o cliente, mas que queiram que afete o vosso preço de custo da obra. Okay? Temos duas formas de o fazer. Aqui também já tenho um exemplo. Dentro deste meu item dos custos indiretos, adicionei aqui uma linha, um item com os custos de estaleiro. E temos também aqui a possibilidade, aqui numa outra funcionalidade dos custos fixos, de, por exemplo, adicionar mais um custo ao meu orçamento com base numa percentagem. Okay? Isto normalmente é utilizado em várias organizações, chega-se a uma percentagem de custos administrativos ou de custos de estrutura da empresa e podemos aceder aqui a esta funcionalidade e, por exemplo, adicionar aqui um item, dizer que são custos fixos 12%, dizer que são 12% sobre o valor de custos diretos e este valor é calculado com base no nosso orçamento de custos e ao fazer a distribuição, coisa que eu já fiz, ele vai pegar quer nestes custos aqui calculados nesta janela, quer nos custos indiretos, vai somá-los ao meu custo direto. Se repararem, aqui espero que consigam ver a cor, aqui a cor laranja tem os meus custos diretos do orçamento, aqui uma cor mais amarela tem os custos indiretos, que é a soma destes 50 mil euros mais os custos fixos que eu calculei, e depois temos o meu custo final do orçamento, que são os custos diretos mais indiretos, que será este o considerado como o custo real, o custo previsto da minha obra, e é sobre este que vamos calcular depois o preço de venda. Okay? Isto também são aqui duas funcionalidades que poderão ter aqui alguma utilidade. Concluído aqui o nosso orçamento de custo, mostrar-vos aqui apenas a questão da definição do orçamento de venda. Aqui o orçamento de venda pode ser definido aqui de mais do que uma forma. Aqui o mais usual é utilizarmos aqui a funcionalidade do capa. Aqui o capa nada mais é do que pegar, por exemplo, no valor de custo e multiplicar por um fator. Okay? Ao fazer isto, ele pega naquele meu valor de custo, que eram aqui este valor, 2.880, multiplicando por 1.2, vai-me dar aqui um valor de venda para o cliente de 3.456. Okay? Isto é uma das formas. Eu aqui visualmente também vos mostro logo o valor de margem em euros para cada um, quer para o orçamento na generalidade, quer para cada um dos itens, mas, no entanto, podemos chegar aqui, item a item, e dizer, ok, neste item não quero um capa de 1.2, quero de 1.5, e aqui já quererei de 2, por exemplo, e ele vai-me ajustando o capa geral e a margem consoante aquilo que eu vou introduzindo em cada um dos itens. Okay? Esta é a questão da definição do orçamento de venda. Saltando aqui um pouco, saindo daqui da parte da orçamentação, passando para a parte já de uma obra em curso, ou seja, já de uma obra consignada, eu vou entrar então aqui numa obra que já tenho aqui consignada. Okay? Lá está, ele depois aqui vai-nos disponibilizar aqui mais uma série de funcionalidades. E ainda, voltando aqui só mais uma vez ao orçamento, é nesta fase então que poderemos começar a trabalhar no reorçamento. Okay? A forma de funcionamento aqui do reorçamento é idêntica ao orçamento de custo, mas lá está, já sendo com a fase de obra em curso, podemos aqui reajustar os nossos preços de custo. Lá, quer aqui de forma manual, quer utilizando aqui a funcionalidade do pedido de preços, que é exatamente a mesma que eu vos mostrei há pouco. Uma funcionalidade aqui também que eu vos quero mostrar, já com uma obra consignada, é a questão das subempreitadas. Subempreitada nada mais é do que pegar numa tarefa do meu orçamento ou em recursos do tipo material, do tipo pessoal e subempreitá-lo a outra entidade. Okay? Para registrar uma subempreitada, vou mostrar aqui, vou simular, mostrar aqui uma que eu já tenho guardada. Neste meu caso, eu fiz aqui uma subempreitada apenas do item 2, mas se eu vos mostrar aqui, vou simular aqui uma nova. Por exemplo, se quiséssemos subempreitar apenas o pessoal, okay, vou aqui dar só aqui uma descrição, vou dizer aqui só qual é o subempreiteiro. Ao fazer no meu orçamento da subempreitada, temos a possibilidade de
ir buscar os itens ao meu orçamento. E que os itens ou os recursos podem ser filtrados, por exemplo, por especialidades. Lá está, eu posso, ok, quero só fazer subempreitada da parte de botonagem, ou posso querer dizer, ok, quero só subempreitar a parte de pessoal e de botonagem. Ele aqui o que me vai fazer é, vai desagregar todos os recursos do tipo pessoal que tem dentro daqueles itens que eu filtrei e vai-me sugerir e vai-me permitir fazer aqui a sua empreitada das quantidades que eu quiser. Neste caso aqui já tenho uma quantidade orçamentada e algumas já são empreitadas, já não me iria permitir, mas este, por exemplo, orçamento é 2.600 e posso chegar aqui e dizer, ok, quero só empreitar 2.000, aqui quero 3 e aqui quero 1. Eu permito aqui fazer este filtro logo, quer por especialidade, quer por tipo de recurso. Só para vos mostrar aqui também esta funcionalidade. Outra questão aqui também que pode ser interessante é a questão dos adiantamentos. Esta questão dos adiantamentos é válida quer para as subempreitadas, quer para a nossa obra, ou seja, o adiantamento do nosso cliente. Estes adiantamentos são alimentados de forma automática a partir do momento em que lançamos o adiantamento no módulo de vendas ou no módulo de contas correntes do ERP e que lhe fazemos a indicação de qual é que é a obra que está associada. Okay? Ainda aqui dentro das subempreitadas, mostrar aqui também a questão dos autos de medição. Aqui, um auto de medição, já tenho aqui um auto registado, só para vos dar aqui o exemplo que este auto já foi autorizado e já tem um documento de compra associado, mas posso-vos mostrar aqui também que o registro de um auto também é relativamente simples. Okay? O auto da minha subempreitada, que neste caso apenas tem aqui estes trabalhos, da tarefa do item 2. O auto, lá está, pode ser ou em percentagem, okay? Se o vosso fornecedor, se o empreiteiro, nos envia um auto de 20% dos trabalhos, podemos chegar aqui e colocar uma percentagem, ou então à quantidade. Okay? Neste caso, tem dois itens que têm tarefas. Temos aqui logo para validarmos a quantidade que foi orçamentada, o saldo, ou seja, quanto é que já foi feito e qual é que é a quantidade que vamos colocar no auto em questão. Okay? Aqui, por exemplo, 500 e aqui, por exemplo, 50. Ao gravar o meu auto da sua empreitada e ao fazer a sua autorização, esta autorização é aqui um passo intermédio que é o que nos permite dizer ao programa que este auto está autorizado e pode ser associado a um documento de fatura, okay? Ou outro documento idêntico. A partir do momento em que dizemos que o auto está autorizado, a pessoa que vai lançar a fatura de compras, aqui no módulo de compras, eu vou-vos mostrar só aqui um exemplo. Ok, isto é um exemplo, desculpem, não é esta. Vou fazer aqui, fazer aqui o drill down, que é mais simples. Lá está, este drill down que eu fiz aqui também é importante, podemos fazer a ligação entre documentos dos dois módulos. Okay. Ao lançar a fatura do fornecedor, ao indicarmos que faz referência a este projeto, que é a minha subempreitada, e ao auto número X, ele faz logo a associação aqui ao construction e fica aqui marcado como faturado. Ok? A partir do momento em que o auto é faturado ou está como autorizado, passa a fazer parte dos custos da obra. Okay? Saltando aqui um pouco aqui para a parte do controle, já agora mostro-vos aqui a parte do controle, em que temos aqui um resumo geral da obra, quer em termos de valor de adjudicação, de custos estimados, custos reais, por aí fora, está aqui uma área das subempreitadas, que me mostra logo aqui o total de custos que eu já tive com subempreitadas na minha obra. Okay? Terminando aqui as subempreitadas, vou voltar aqui um bocadinho atrás para a minha gestão de obra. Vou mostrar aqui a parte das requisições internas. Requisição interna é a possibilidade de o responsável da obra, com base no orçamento que foi feito, no orçamento de custo, fazer uma requisição para o responsável de compras ou responsável de armazém de determinado de materiais, pessoal, o que for, que são necessários para a execução da obra. Aqui, lá está, o registro de uma requisição é sempre com a possibilidade de selecionar qualquer tipo de recurso que tenha sido orçamentado, ok?
Aqui vamos ter sempre a informação, qual é a quantidade necessária, qual é a quantidade que queremos pedir. Portanto, aqui é uma questão de introduzirmos quantidades. Lá está, isto também é uma questão configurável. Podemos permitir ou não requisitar mais quantidade do que aquela que foi prevista. No meu caso, ele não está a permitir. Depois disto, de selecionar as quantidades que pretendemos requisitar, vou aqui fazer o gravar, temos a possibilidade de gerar um documento do lado da logística. Quando eu digo lado da logística, neste caso nos documentos internos, em que ele gera um documento do tipo requisição. Eu vou mostrar aqui já um exemplo que eu tenho aqui gravado. Já agora mostra a funcionalidade, que é aqui uma opção de gerar requisição na logística. Isto vai-me gerar um documento nos documentos internos, com base na minha requisição, sempre com a ligação aqui ao meu projeto e à classe, caso, se for o caso, em que a finalidade deste documento é, neste caso, tratarmos dele como for possível. Ou seja, ou pegando nas linhas e copiando para um registro de consumo para a obra, caso tenha stock, ou então pegando nisto e enviando por uma encomenda a fornecedor ou por um pedido de cotação ao fornecedor para ser requisitado o material ao fornecedor. Okay? Lá está, pois este circuito fica todo interligado e temos sempre a possibilidade de validar se a aquisição em que estado é que está, se está satisfeito ou não, e se já temos encomenda ou não. Aproveito para que estou nesta parte das requisições, vou aqui mostrar-vos uma funcionalidade que num portal desenvolvido pela Trigenius. Okay? Vou aproveitar porque temos esta funcionalidade também disponível online e vou mudar aqui de janela. Espero que estejam aqui a ver o meu ecrã. Isto que eu vos vou mostrar é a mesma funcionalidade que temos dentro do ERP, mas no portal desenvolvido à medida, em que aqui a funcionalidade são mais ou menos as mesmas. Escolhemos a obra para a qual queremos fazer a requisição. Neste caso, eu tenho aqui uma lista de requisições feitas para esta obra. Podemos fazer aqui uma nova requisição. Ok? Aqui com alguns dados. Qual é que é a data de entrega que pretendemos, por exemplo, a data de local de descarga, se é para a sede, se é para a obra, algumas observações. E podemos, quer fazer uma importação, por exemplo, a partir de um ficheiro, se tiver um ficheiro Excel com uma lista de itens, podemos importá-los. E podemos também aqui adicionar os recursos a partir da listagem que tenhamos de recursos. Adicionar aqui 2 ou 3 recursos. Selecionar e ele depois adiciona aqui os recursos. Eu aqui coloquei um texto. Ok? Ao gravar a requisição, depois ele vai-me gerar a requisição dentro do Primavera. Pronto. Isto só tem aqui um pouco apenas para vos mostrar esta possibilidade. Outra coisa que eu vos queria mostrar, voltando aqui ao controle, lá está, este controle é um resumo de toda a minha obra. Vou mostrar-vos aqui um pouco o que alimenta aqui os custos reais da minha obra. As subempreitadas já vos mostrei, são os autos dos meus subempreiteiros. Depois temos aqui esta área de fornecimentos e outros custos. Aqui é alimentado por todos os documentos que nós possamos lançar dentro do nosso ERP, caso estejam configurados para fazer a ligação à obra. E isto pode-se incluir, por exemplo, faturas de compra de fornecedor. Okay? Ou seja, sempre que lancemos uma fatura de compra ou outro tipo de documento, se associarmos a obra e o projeto, e a classe também é importante, estes custos vão parar diretamente à obra. Uma forma mais rápida de ver o que é que alimenta este campo é vindo aqui à parte da exploração de movimentos. Okay? Se eu colocar aqui a minha obra, ele mostra-me o detalhe, desculpem, aqui a janela saiu, mostra o detalhe de todos os movimentos de custos e proveitos que estão associados à minha obra. Okay? Confirmação de datas, qual é que foi o documento, quantidades, classes, etc. Lá está, aqui podemos logo filtrar por classe, por exemplo. Se tivermos aqui dúvida em algum documento, temos aqui a VFA, podemos fazer o drill down, ele vai-nos abrir o documento logo aqui a partir do extrato. Okay? Quero-vos mostrar também aqui um pouco dos autos de medição de cliente para o cliente. A forma de o fazer é idêntica àquilo que eu já vos mostrei do lado das subempreitadas. Mostrar-vos aqui apenas um exemplo, um auto que eu já fiz. Okay? Aqui a única diferença que temos para as subempreitadas é que temos a possibilidade de controlar
o auto a nível de valores de adjudicado. O adjudicado, neste caso, será o que vai ser faturado para o cliente, e também a nível de executado. Aqui o executado é basicamente registar aquilo que realmente já foi feito na obra. É com base aqui no executado que a obra sabe a sua percentagem de acabamento de cada um dos trabalhos. Okay? Podem ser iguais, no meu caso aqui é igual, mas podem não ser iguais. Okay? A partir do momento em que também que este auto é autorizado, lá está, aqui é sempre um controle que temos, se o auto pode ser faturado ou não, é dizer se ele está autorizado ou não. A partir do momento que isso é feito, ele depois fica disponível também para fazer a faturação, e eu vou-vos mostrar já aqui uma fatura também com ligação ao auto. Okay? No módulo vendas tem aqui um documento de auto que está ligado aqui à minha obra, ao meu projeto, cada uma das linhas aqui associada ao meu item. Isto permite-nos de controlar o que é que já foi feito e o que é que já foi faturado de cada um dos itens, se assim o pretenderem. Okay? Estes valores dos autos, voltando aqui um pouco ao controle, ele fica aqui resumido aqui nesta área. Okay? Temos aqui os valores dos autos não autorizados, que são dos autos autorizados e faturados. Qualquer um deles, clicando aqui no drill down, ele mostra-nos o detalhe dos autos que estão aqui a ser considerados. Ok? Antes de sair aqui da ficha da obra, para terminar, vou-vos mostrar aqui apenas a questão da revisão de preços. Okay? Aqui a área da revisão de preços, como o Daniel falou no início, depende sempre aqui da atualização dos índices. Os índices, lá está, é um fecheiro que a Primavera disponibiliza para importarmos para a Primavera de uma forma rápida, logo após eles serem publicados no Diário da República. Há aqui alguns dados importantes que eu não vos mostrei para fazer revisão de preços, como, por exemplo, o plano de pagamentos. Eu não vos mostrei, mas existe aqui a possibilidade de definirmos o nosso plano de pagamentos. Mas aqui, basicamente, a revisão de preços, o que é que nos permite fazer? Temos aqui 2 passos. O primeiro será definir a fórmula. Neste meu caso já tinha a fórmula definida, mas a definição da fórmula, já temos aquelas fórmulas que já estão pré-estabelecidas, e com base na fórmula que selecionarmos, depois aqui no cálculo, aqui ao fazer o calcular, okay, ele depois aqui para cada um dos autos vai-vos dar aqui o valor de revisão de preços, ok? Quer seja positivo ou negativo. Lá está, ele aqui também, caso não tenham índices para os meses em causa, ele também vos avisa e diz que é uma revisão provisória. Além disso, aqui também temos aqui uma área de custos, em que podemos lançar custos de fichas de pessoal e de fichas de equipamento, e de custos manuais. Os custos manuais podem ser algum tipo de custo que não se enquadra em mais de um tipo de lançamento, por exemplo, a aquisição de um caderno de encargos, um custo com o estaleiro. Podemos lançar aqui o que quisermos para afetar o custo da obra. A questão aqui das fichas de equipamento e fichas de pessoal são idênticas, o funcionamento é idêntico, uma para registrar horas de pessoal, outra horas de equipamento. Aqui a forma de registro também é idêntica. Eu vou aqui só simular uma ficha de pessoal e vou até utilizar aqui uma funcionalidade que é o preenchimento automático, e vou dizer que quero preencher os meus pontos do dia 1 de maio até ao 30 de maio. Consoante alguma informação que eu já pus previamente, ele sugere-me logo aqui o registro de todos os dias úteis. Neste caso, não sei se serão os úteis, penso que são os dias úteis para todos os funcionários que eu associei à obra, com aqui os horários e os respectivos custos. Ao gravar este registro, ele vai-me logo aqui atualizar também os meus custos com fichas de pessoal. Aqui aproveito também para mostrar, lá está, voltando aqui um pouco à outra janela do portal, também temos no nosso portal da Trigénios aqui uma funcionalidade de lançamento de folhas de ponto. Okay? Neste meu caso, isto pode filtrar pelo chefe de obra, neste caso sou eu, e pode filtrar apenas as obras a que estamos associados. Ao selecionar então a minha obra, podemos adicionar aqui funcionários, okay? Vou selecionar aqui 2 ou 3, definimos qual é que é o horário que queremos considerar, depois há aqui também algumas funcionalidades, se a pessoa pagou o almoço, teve o almoço pago, por aí fora. Selecionar funcionários, horários, e fazemos aqui o adicionar. Ele vai adicionando aqui os registros em baixo, e ao gravar ele vai alimentando aquela mesma janela que eu vos estava a mostrar. Okay? Antes de sair do portal, que eu penso que já não vou voltar cá,
Além das requisições internas e das requisições pendentes, também temos aqui uma funcionalidade para consultar stocks e também aqui uma mais vocacionada para a área comercial, consultar a ficha de cliente, consultar pendentes e extratos de conta. Okay? Voltando então aqui ao Primavera. Aqui a nível de registros não vos vou mostrar aqui mais nada, vou fechar aqui a ficha e vou só mostrar aqui 2 ou 3 possibilidades de análise de custos e proveitos. Aqui esta análise de obras, aqui eu vou pôr aqui o filtro, vou pôr aqui para todos, eu vou fazer aqui um atualizar. Ok, isto é uma janela que nos dá aqui uma imagem resumida de todas as nossas obras que neste caso estão consignadas, ok? Quer a nível de valores de adjudicação, custos estimados, valores faturados e os ganhos, e depois para cada uma delas podemos logo aqui consultar o detalhe, quer a nível de subempreitadas, okay? Os valores adjudicados e faturados, quer a nível de autos de medição, de fichas de pessoal, etc. Isto é uma das formas aqui de análise mais genérica, que podemos analisar as várias obras em simultâneo. Além disto, e do extrato de movimentos que eu vos mostrei há pouco, também que há aqui uma que pode ser interessante, que é a análise de recursos, que também vos dá uma imagem neste caso, dá para analisar valores orçamentados ou valores reais. Também vos poderá dar aqui uma imagem do quais são os consumos ou quais são os recursos que estão a consumir mais para cada, por exemplo, por mês. Neste caso eu estou aqui a ver por mês, mas também pode ser por obra. Okay? Podemos ver quais são as obras que estão a consumir mais recursos e de que tipo. Okay? E aproveito também para mostrar, pois existe aqui mais uma série de mapas de controle, e aproveito também para vos mostrar apenas aqui rapidamente o Office Extensions. Para quem já conhece o Office Extensions na área da contabilidade e de vendas, este módulo para a construção é relativamente recente, ok? E temos a possibilidade, lá está, como fazemos para os restantes módulos, construir mapas à nossa medida diretamente no Excel. Aqui a vantagem é que temos as vantagens todas que temos no Excel, ok? Já todos sabemos o que é que conseguimos fazer no Excel, mas com uma ligação direta à base de dados do Primavera e que pode ser atualizada automaticamente. Isto pode ser multi-empresa, neste caso apenas tenho aqui uma empresa, podemos definir aqui alguns parâmetros e depois podemos ter indicadores deste género. Isto que eu vos estou a mostrar já vem de base com a instalação do Office Extensions com o módulo de construção. Desculpem, não vem com a base do módulo de construção, é o módulo de Office Extensions para construção. Okay? Podemos ter análises deste género, obra a obra, podemos ter aqui uma análise por classe, por exemplo, construir gráficos, etc. Tudo isto que eu estou aqui a mostrar já é um exemplo, mas isto temos sempre a possibilidade e a liberdade de construir mapas à nossa medida. E para isso, este módulo disponibiliza, só para ter aqui, para quem conhece o Excel, temos toda aqui uma série de fórmulas que podemos utilizar para construir os nossos mapas. Todas elas aqui mostram e dizem o que é que cada uma delas fazem. Por exemplo, devolver os custos reais de uma determinada obra, podemos construir a fórmula e definir os vários parâmetros que a fórmula precisa para construir os nossos mapas. Okay? Pronto, isto é apenas 2 exemplos. Okay? O que é que podemos fazer? Uma análise de custos por mês, por obra, aqui uns gráficos, aqui uma análise mais macro que poderá ser aqui bastante interessante. Okay? E, pronto. E com isto penso que passei aqui pelas principais funcionalidades aqui do Monstro de Construção e penso que está concluída aqui a minha demonstração e passo aqui a palavra ao Jorge. Obrigado, Fábio, pela tua excelente apresentação. Sem dúvida, uma solução bastante completa e que ajuda todas as organizações do setor a gerir melhor aquilo que são as obras. Passávamos agora para o testemunho de um cliente da Trigénios, é este. O Francisco não pôde estar presente, como disse há pouco, mas deixou-nos aqui um testemunho que eu vou agora passar rapidamente. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Francisco Marques, 50 anos, sou engenheiro eletrotécnico, trabalho na EST, Empresa de Serviços Técnicos, em Leiria, sediada em Leiria. A EST é uma empresa que tem como atividade principal eletricidade industrial, instalações de eletricidade industrial, automação, controle e sistemas, robótica,
e fabrico de quadros elétricos. A ES tem 33 anos de idade, tem nos últimos anos faturado cerca de 20 milhões de euros ano. Atualmente estamos em Portugal, na Suécia, na Dinamarca, Irlanda, França, Luxemburgo e Países Baixos, com projetos a decorrer. Em 2014, a ES tomou a decisão de apostar num ERP de mercado. A análise feita na altura levou-nos a escolher o Primavera como o ERP que pretendíamos adotar. Em 2022 evoluímos para a versão 10, o que nos permitiu tirar daí ainda mais performance, mais partido da solução. Nessa altura tínhamos muitas dificuldades, ou começámos a ter muitas dificuldades em ter a gestão de obras com informação a tempo e horas. Os reportes eram muito demorados, coisas de minutos mesmo, para conseguirmos ter um reporte de recursos e de materiais alocados a um determinado projeto. A faturação, as ordens para faturação eram indicadas pelos gestores do projeto por e-mail. Tínhamos o sistema muito descentralizado. Uma das grandes vantagens que vimos na adoção do ERP e do módulo Construction foi a possibilidade de utilizar fichas de rendimento uniformizadas, que é algo que antes, na forma como fazíamos os orçamentos em Excel, e somos cerca de 10, 12 pessoas a fazer orçamentos na EST, trazíamos-nos muitos problemas de uniformidade e qualidade das propostas. A vantagem que é estar a orçamentar no Construction baseado em preços unitários de artigos que estão na base de dados, que são atualizados pela organização, pelo departamento de compras, a quando recebem as novas tabelas dos fornecedores. Carregada essa informação, imediatamente, nesse instante, passa a estar disponível para o módulo Construction poder orçamentar baseado nos preços atualizados. E o versionamento também é algo que referia que é bastante interessante, onde nós podemos ter uma versão de um orçamento feito uns meses antes, que seja, e importar, copiar o orçamento como estava e atualizar os preços unitários baseados nos preços da base de dados, tanto em termos de artigos como em termos de recursos. Usamos muito essa funcionalidade porque há muitas propostas que ficam em prateleira a aguardar financiamentos, a aguardar decisões durante vários meses, muitas vezes, e os preços variam com uma velocidade muito alta. Então, quando o cliente pretende tomar uma decisão posteriormente, quando pretende ter uma atualização, é muito célere essa atualização. Portanto, importamos, atualizamos com os preços atuais que temos em curso e ficamos com a proposta atualizada em segundos. Pensem só fazer isto em Excel. Portanto, o tempo que levaria a atualizar todos os artigos um a um. Portanto, a destacar isto claramente é a integração com o ERP, a quantidade de pessoas, a atualização dos preços unitários por parte dos fornecedores, a uniformidade das fichas de rendimento. Portanto, foram tudo melhorias que trouxemos à nossa orçamentação e, naturalmente, os clientes agradecem. Claramente, a questão da gestão de obra integrada foi uma das grandes melhorias que passámos a ter. Utilizamos muito a figura do contrato adicional para gerir fragmentos, fases de obra, extras de obra, assim como a personalização que depois foi feita a nosso pedido através da Trigénios, a criação do código ou do atributo obra de controlo, o que nos permite ter obras distintas, com custos distintos, mas indexados entre si, de forma a que o reporting gerado posteriormente nos permite integrar custos em obras de controlo. Nós identificamos obras de controlo, obras feitas no mesmo local para clientes diferentes. Têm que ser com custos diferentes, mas com esse atributo criado, e a versatilidade da ferramenta permitiu isso com alguma facilidade. Uma outra vantagem que adotámos, e quando temos sucesso na venda, quando o orçamento, quando a obra é adjudicada, ao efetuarmos a conversão do concurso para obra em curso, conversão para obra, e ao criarem
o chamado plano de pagamentos. É algo que no nosso modelo de negócio é muito prático. Nós não temos uma encomenda do valor total no orçamento, mas fracionado por diferentes fases, com diferentes condições de pagamento e diferentes percentagens. São informações muito úteis para o gestor do projeto, para funcionar de uma forma comparativa. Sabe que estava previsto faturar X% naquela data, fazer para que aconteça, fazendo que não aconteça. Atualizar, imediatamente atualiza a informação no sistema em relação àquela fração prevista no plano de pagamentos e, naturalmente, atualiza também para os recebimentos. Portanto, é algo que utilizamos muito, cada vez mais, conseguir ter este fracionamento, este plano de pagamento inserido no sistema por cada encomenda. A realidade e ter estes dois mundos, o previsto e o executado, ou o estimado, ou o incorrido, melhor dizendo, e conseguimos ter informação para tomar decisão online, imediata. Estava previsto X, estamos a gastar Y, porquê, quando, o que é que temos que fazer, que desvios é que há, e podemos atuar ainda a tempo e horas no projeto. E não fico, no passado era muito, no final do projeto, fazíamos uma reunião de fecho de obra em que fazíamos um documento que era o documento de lições aprendidas. E esta informação, estando no sistema, estando no ERP, permite-nos ter acesso à informação atualizada e é uma excelente melhoria. Temos também a questão do reporting de análise de obra e de controle de obra, que estamos a exportar a informação da base de dados da Primavera, do ERP, e posteriormente a analisar de forma muito segmentada. Estamos a analisar a nível de construir dashboards que foram feitos com recursos internos da EST, para já. Não tivemos necessidade até à data de recorrer a recursos exteriores, mas nesta fase a vantagem que temos é a informação concentrada, exportamos para Analytics e trabalhamos um conjunto de reportings que montamos, desde suporte à administração, desde suporte à área comercial, suporte à produção, segurança, recursos humanos e faturação. Então, temos aqui estes 6 dashboards principais que nos permite ter, à distância de uns cliques, estamos a analisar, no lado das obras, por exemplo, temos um dashboard que nos permite ter uma lista do que está faturado, do que não está faturado, um destaque se há atraso de faturação, um destaque se há custo incorrido superior ao estimado, uma analítica imediata, percentagens de acabamento, percentagens de horas estimadas versus horas realizadas. Permite-nos criar um comparativo imediato para podermos atuar na tomada de decisão sobre o projeto. Algo que gostasse de referir claramente aqui é a integração e a concentração da informação da gestão numa única plataforma, no ERP e no Construction. A versatilidade de reporting é bastante interessante e, naturalmente, o futuro evoluirá para soluções on-cloud e outras situações que nos permitirá ter mais versatilidade ainda, mas claramente à data estamos bastante satisfeitos com o suporte da Trigénesis e com a ferramenta da Primavera ERP. Bom, espero ter sido um testemunho útil e obrigado à Primavera pelo desenvolvimento, pela ferramenta que tem, à Trigénesis pelo suporte que tem connosco. Portanto, continuamos a contar com o vosso apoio e o vosso suporte para melhores decisões e todos nós ganhamos dinheiro com o trabalho que fazemos. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado. Muito obrigado, Francisco, pela tua excelente apresentação. Claramente o Francisco nos apresentou aqui aquilo que a ferramenta lhe trouxe para a EST em termos de benefício e, na verdade, o que o Francisco fez foi concretizar ou realizar
aquilo que o Daniel na sua apresentação e aquilo que o Fábio Francisco também fez na sua demonstração, portanto, mostrou claramente aqui que os processos que a construção trata no dia a dia permitem depois conseguir analisar um conjunto de dados com ferramentas que estão 100% integradas com o Primavera, com a gestão, com a construção também. Convidava agora o Daniel e o Fábio a juntarem-se aqui a este último painel. Passávamos agora a falar aqui sobre sobre as questões que nos foram colocadas. Temos aqui uma questão feita por alguém que diz: é possível anexar faturas dentro do sistema? Convidava aqui o Fábio a falar um bocadinho sobre, a dar resposta aqui a esta questão que temos. Olá, novamente. Sim, respondendo aqui à questão se é possível anexar faturas, sim, é possível anexar todo o tipo de ficheiros na ficha da obra. Eu não vos mostrei, existe uma área apenas de anexos, onde podemos até criar uma estrutura de pastas, como por exemplo ficheiros de fotografias, de planeamento, faturação, e podemos anexar ficheiros PDF, imagens, todo o tipo de ficheiros externos ao ERP. Okay? Obrigado, Fábio. Temos aqui uma outra questão, penso que também para o Fábio. O campo de projeto fica disponível em todos os módulos do ERP? Sim, ou seja, a questão do campo de projeto se fica disponível em todos os módulos a partir do momento em que temos o módulo de construção. E a funcionalidade deste campo permite, em qualquer tipo de documento que lancemos, seja no módulo de vendas, compras, contas correntes, até mesmo tesouraria, associar um projeto, uma obra, e, se for o caso, lançar um custo ou um proveito na obra. Obrigado, Fábio. Temos aqui uma outra questão que se calhar vou eu responder. O tempo de implementação de um projeto destes é grande ou é pequeno? Eu diria que depende claramente dos projetos e dos módulos a implementar, variando sempre entre 5, 15 dias, mais ou menos, o tempo de implementação de um projeto destes. Temos aqui mais uma questão, a última. Daniel, convidava-te agora a responder, penso que é para ti, se é possível nós subscrevermos esta solução. Portanto, ou seja, se é possível, enquanto organização, não fazer uma aquisição do produto, mas sim subscrever e ir pagando ao longo do tempo. Claro que sim, ou seja, tanto o licenciamento das nossas soluções prevê os dois tipos de modelos, ok? Tanto o que nós chamamos de licenciamento perpétuo, que quem já é nosso cliente, acredito, já conheça bastante bem, com o seu contrato de atualizações, de continuidade, mas temos precisamente esse modelo de subscrição, né? Tem uma vantagem logo grande à partida, em que é muito mais flexível, eu poder, às vezes a atividade cresce mais, outras vezes decresce, poder mudar. Tem também o pagamento é faseado, como estava a dizer o Jorge, ao longo do tempo, e portanto eu faço essa gestão melhor, e ela própria funciona como uma subscrição, portanto é um ponto que vai a custos operacionais logo diretamente da empresa. Portanto, aqui depende às vezes do cenário de cada cliente, depende muito de caso a caso. E já agora, e permite-me só aproveitar o tema, com a subscrição, e muitas vezes pode também fazer sentido a colocar isto num acesso remoto, num data center, num acesso cloud, em que eu possa poder aceder à solução de vários locais, ok? Portanto, ter uma forma mais também flexível. Muitas vezes também por isso faz sentido, porque todo o modelo de subscrição e de cloud privada funciona por um método já de pagamento anual, o que seja uma subscrição, também ter o licenciamento.
Deixa-me só aproveitar, já que não houve aqui nenhuma pergunta, mas acho que faz sentido para quem está aqui a conhecer a solução, falar um bocadinho da aposta do que vai ser o Primavera e a solução de construção. Nós, a aposta, como eu já disse, é trazer algumas funcionalidades de outro tipo de soluções do grupo. É também trazer, tal como já viram aqui o Office Extensions, no fim o Fábio mostrou, trazer a possibilidade de interligar com outras ferramentas e de trazer também a extensibilidade. Reporting, de reporting, mas não só. Ou seja, as soluções da Primavera sempre foram muito conhecidas pela customização, pela extensibilidade da solução que o ERP já permite. E a intenção é curto, médio prazo, das próximas atualizações, é de trazer mais ferramentas de extensibilidade. Portanto, aquilo que vocês viram e que foi um standard, e que viram só em meia hora e 40 minutos, mas que podemos ver numa sessão mais alargada, é sempre um standard, mas muitas vezes cada empresa tem as suas necessidades. E cada vez mais este módulo de construção vai ter funcionalidades que o permitem adaptar-se e responder a cada caso, ok? Pronto, Jorge. Obrigado, Daniel, pelo esclarecimento das questões. Bem, chegamos ao fim deste webinar, estamos dentro do nosso tempo. Gostava de, em nome da Trigenius, agradecer a participação de todos. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês que tiraram 1h30 para estar aqui connosco. Agradecer ao Daniel a disponibilidade e à Primavera, a Segid Primavera agora, pela disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Ao Fábio, que fez aqui uma apresentação num tempo recorde de 35 minutos e que não foi fácil para ele. Agradecer ao Francisco, que não está aqui presente, mas que fez o seu testemunho, mostrou o que é que a implementação do ERP mais o Construction trouxe de bom para a organização, uma organização que tem, como disse, 33 anos e fatura cerca de 20 milhões de euros ano e que tem projetos dispersos em vários países e que, portanto, esta adversidade traz aqui mais algumas necessidades de controlo da operação no dia-a-dia e, portanto, que conseguimos, ou temos conseguido claramente ajudar a esta a crescer e a estar à frente naquilo que é o setor onde eles atuam. Muito obrigado a todos. Nós vamos então dar por encerrado este webinar. Quando eu fizer aqui o encerramento, vocês vão ter no vosso ecrã um inquérito de satisfação. Gostávamos que nos dessem o vosso feedback desta ação, por forma a nós melhorarmos e podermos organizar os próximos com as dicas que nos forem dadas. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.